Olá, eu sou a doutora Juliana Neves, sou cardiopediatra, trabalho com intervenções em cardiopatias congênitas e gostaria de conversar com vocês hoje sobre os corações univentriculares. Para entender um pouco do coração univentricular, é preciso primeiro a gente entender como funciona um coração normal. Aqui eu tenho um desenho esquemático de um coração normal. Para quem não está acostumado a lidar com o nosso coração, ele é dessa forma, tá bom? O coração da gente trabalha recebendo todo o sangue que o corpo já usou, já gastou, já tirou todo o oxigênio por essas grandes veias que chegam do lado direito do coração. São as chamadas veias cavas. O coração recebe esse sangue já usado pelo nosso organismo no átrio direito. Eu costumo dizer que os átrios são como baldes, eles servem para receber esse sangue que chega no coração e jogar para o ventrículo, que é quem bombeia o sangue para o coração. Então, o ventrículo direito bombeia esse sangue para a artéria pulmonar, que vai jogar o sangue para os pulmões, para ser oxigenado, receber o oxigênio do ar que a gente respira, e esse sangue, agora oxigenado, agora rico, ele retorna para o lado esquerdo do coração, que é recebido pelo átrio esquerdo, que passa por uma válvula para o ventrículo esquerdo, e o ventrículo esquerdo bombeia esse sangue para o corpo inteiro por uma veia grande chamada de aorta, que na verdade é uma artéria, não é uma veia, para a gente começar a usar o termo correto, que bombeia esse sangue para o corpo inteiro, distribuindo novamente o oxigênio para que o organismo possa usar, e esse sangue retorna para o lado direito do coração para começar todo o ciclo novamente, e assim a gente vive, né? Ninguém para pensar, meu coração está batendo ou não está batendo. O coração trabalha independente do nosso desejo, mantendo todo esse retorno do sangue pobre de oxigênio para o pulmão, rico de oxigênio de volta para o corpo, e assim o nosso coração trabalha sem parar. Mas quando ocorre alguma malformação no coração, em que eu perco um dos lados do coração, o que pode acontecer? É possível? Não é possível? A gente consegue sobreviver? Sim, a gente consegue sobreviver com um lado só do coração. O nosso coração, ele é dois em um, né? São dois órgãos que trabalham juntos em conjunção. Coração direito, coração esquerdo. Coração direito manda o sangue para o pulmão, coração esquerdo manda o sangue para o corpo. Quando falha um dos lados, o outro vai precisar suprir sozinho os dois papéis, tanto de mandar sangue para o pulmão, quanto de mandar sangue para o coração, para o corpo, perdão, e é isso que a gente chama de corações univentriculares. Eu fiz aqui alguns desenhos para a gente entender como são os corações univentriculares. O mais comum de acontecer é uma diminuição, uma falha na formação, e isso acontece lá dentro da barriga da mãe, quando o bebê está se formando, uma falha da formação do coração direito. Tem várias doenças que podem provocar uma diminuição do coração direito. A mais comum delas é a que a gente chama de atresia da válvula tricúspide. Essa entrada do sangue no coração direito, a partir do átrio direito, ela é interrompida, ela não existe, e dessa forma o sangue precisa passar do lado direito para o lado esquerdo, para só aí o coração esquerdo, que é o principal, que é o que a gente chama de coração funcional, bombear esse sangue tanto para a artéria pulmonar, que vai ser pequenininha, já que o ventrículo direito não recebe sangue durante a vida intrauterina, e para a aorta, que habitualmente é o vaso maior que bombeia o sangue para o corpo inteiro. Ou, se esses vasos saem do coração de forma trocada, a aorta é quem sai do coração direito pequeno e a pulmonar que sai do coração esquerdo grande, essa pulmonar vai receber muito mais sangue do que a aorta que está aqui presinha, né? Então, isso é o que a gente chama de hipoplasia do coração direito. Pode acontecer dessas duas formas. E como que nós, da cardiologia pediátrica, cirurgião cardíaco pediátrico, vamos conduzir esses corações? A gente vai focar no coração que recebe pouco sangue no pulmão primeiro, tá? Vou mudar aqui a corzinha da caneta para a gente poder fazer
o desenho de como que a gente vai tratar esse coração. O grande problema do coração univentricular com uma artéria pulmonar pequena, muitas vezes a válvula pulmonar é até fechada, não manda sangue nenhum para o pulmão. Claro que nesse cenário o bebê não pode sobreviver sem levar o sangue para o pulmão e para ser oxigenado. Isso é possível a gente conduzir esses bebês por conta de uma veinha que todo bebê tem dentro da barriga da mãe, que a gente chama de canal arterial. A gente sabe que o bebê na barriga da mãe não respira. Quem faz a respiração dele é a mãe através da placenta. E o canal arterial, ele serve para mandar o sangue, que o canal arterial, ele serve para mandar o sangue do pulmão para o corpo receber esse sangue que a placenta da mãe oxigenou. Sendo que todo bebê, quando nasce, o canal arterial tende a fechar, porque o pulmão está aberto, a veia do pulmão está aberta, e o coração, que é biventricular, como aquele que a gente mostrou ele no slide anterior, esse coração vai dar conta de fazer a oxigenação. Se tem uma malformação desse coração, é um coração univentricular, com estreitamento da válvula pulmonar, que não está sendo capaz de fazer esse sangue chegar no pulmão, a gente precisa manter esse canal aberto. Isso é feito após o parto com uma medicação chamada prostaglandina. Por isso que é tão importante a identificação das cardiopatias congênitas ainda dentro da barriga da mãe, para que a gente possa identificar aquele bebê que vai ou não precisar de medicação. Então, o bebê que nasce, que tem uma atresia da válvula tricúspide, que tem uma hipoplasia do coração direito, ele vai precisar manter o canal arterial aberto para que o corpo mande sangue para o pulmão, para esse sangue ser oxigenado. Mas não dá para ficar com medicação para sempre. Então, a gente vai ter que conduzir esse bebê a ponto de manter esse sangue do pulmão, e tem duas formas de ser feita. A primeira é feita por cateterismo cardíaco, é feita com o implante de uma pecinha de metal que a gente chama de stent, que é um tubinho metálico que vai manter o canal arterial aberto além do período neonatal, para que esse bebê possa crescer, desenvolver e fazer uma cirurgia um pouquinho maior, um pouco mais maduro. Uma outra opção é a gente fazer uma cirurgia clássica, que existe desde a década de 50, que é criar um tubinho. O cirurgião vai lá e coloca um tubinho para mandar o sangue da aorta para a artéria pulmonar. Essa é a cirurgia chamada de cirurgia de Blalock-Townsend. No dia a dia, a gente chama de shunt, ou seja, é um shunt, uma passagem que a gente vai criar da aorta para a artéria pulmonar e assim manter esse bebê oxigenado, recebendo sangue no pulmão, conseguindo oxigenar esse sangue para ele conseguir crescer e desenvolver, mesmo tendo um ventrículo só. E quando acontece o contrário? Quando eu tenho um coração univentricular, o ventrículo direito é pequeno, ele não é funcional, mas a minha pulmonar está do lado grande, do lado do ventrículo esquerdo, ela está recebendo muito sangue. Esse bebê, ao invés de ser roxinho, que é o que acontece no coração que recebe pouco sangue do lado do pulmão, esse bebê vai ser cansado, porque ele recebe muito sangue nesse pulmão. E aí o tratamento, ainda no recém-nascido ou nos primeiros meses de vida, é a gente apertar essa artéria pulmonar, numa cirurgia que a gente chama de bandagem de artéria pulmonar. O cirurgião vai apertar essa veia do pulmão para que esse bebê consiga ficar menos cansado, crescer, desenvolver, o sangue que iria de mais para cá começa a ir em menor quantidade e vai mais sangue para a aorta, que manda o sangue para o corpo inteiro, para poder esse bebê ter condição de crescer e ser preparado para a próxima etapa do coração univentricular. Esse é o cenário que acontece quando eu tenho um ventrículo esquerdo grande e o ventrículo direito pequeno. Eu posso ter pouco sangue no pulmão e precisar de ajuda de cirurgia ou de cateterismo para mandar mais sangue para esse pulmão, ou eu posso ter excesso de sangue no pulmão e, nesse momento, ainda no período neonatal, eu preciso que o cirurgião vá lá e aperte essa artéria pulmonar para que a gente consiga equilibrar esse bebê e ele consiga passar para a próxima etapa, que a gente vai discutir um pouquinho mais na frente. E quando o lado
que está pequeno é o lado esquerdo. Como que a gente conduz? Que doença é essa? Essa doença é uma das doenças mais desafiadoras dentro da cardiologia pediátrica e a gente chama de síndrome de hipoplasia do coração esquerdo. Ao invés da válvula do lado direito estar fechada, a válvula que está fechada é a válvula do lado esquerdo do coração, a válvula mitral e a válvula aórtica. Dessa forma, o coração não consegue mandar sangue de forma adequada para o corpo e não para o pulmão. É uma cardiopatia extremamente grave que exige, sim, mais uma vez, diagnóstico intraútero, nascimento no centro especializado, para que esse bebê possa ser conduzido de forma adequada nas primeiras horas de vida. O tratamento da síndrome de hipoplasia do coração esquerdo, ele deve ser feito a partir do momento que o bebê nasce. O manuseio, ele é intensivo desde a sala de parto. Então, é importante esse diagnóstico precoce. E como que a gente faz? No bebê com hipoplasia do coração esquerdo, eu também preciso, olha ele aqui de novo, manter o canal arterial aberto. Mas dessa forma, como eu não tenho sangue passando para a aorta, eu preciso que o sangue que chega do lado direito e vai para os pulmões, vá também em parte para a aorta pelo canal arterial. E ele vai ser feito tanto para a parte de baixo do corpo, quanto de forma retrógrada para a aorta ascendente, que habitualmente é muito pequenininha. Num bebê normal, ela gira em torno de 7 a 8 milímetros. Num bebê com hipoplasia do coração esquerdo, a gente pode ter aortas de até 1, 2 milímetros. Então, é muito importante que esse sangue se faça de forma adequada nesse sentido, porque aqui embaixo estão duas artérias muito importantes, que a gente chama de artérias coronárias. São elas as responsáveis pela nutrição do próprio coração. São as famosas artérias do infarto. Se a artéria coronária fecha, o coração infarta. E a gente não pode deixar isso acontecer num bebê tão pequeno. Então, a gente começa a mesma medicação, chamada de prostaglandina, logo após o nascimento, para que o canal arterial não se feche e consiga fazer esse fluxo até as coronárias, tá bom? O manuseio do bebê com hipoplasia do coração esquerdo envolve uma cirurgia grande e complexa chamada cirurgia de Norwood. Norwood é o cirurgião que a descreveu no passado e ela funciona para que o cirurgião possa transformar a artéria pulmonar, que é grande e bem formada, na nova aorta desse bebê. Eu vou mostrar para vocês como isso é feito. Então, como é feita a cirurgia de Norwood? Eu refiz aqui o nosso coração com hipoplasia do coração esquerdo e para tentar entender a complexidade dessa cirurgia, é preciso que vocês entendam que o cirurgião vai transformar a artéria pulmonar na nova aorta desse bebê. Tudo isso feito num bebê muito pequeno, com o coração direito predominante, o coração esquerdo, que é a nossa bomba mais importante, ela não funciona adequadamente porque é muito pequenininha, e o cirurgião vai ter que transformar essa artéria pulmonar numa nova aorta. É uma cirurgia muito complexa que, em linhas gerais e de uma forma, claro, bem simples, eu vou tentar mostrar para vocês o que é feito. O cirurgião, ele corta a artéria pulmonar. Opa, perdão. Acho que falta habilitar a caneta. Como é que habilita a caneta? Vai lá na canetinha. Canetinha, pronto. Vou começar do cirurgião de novo. Então, o cirurgião cardíaco pediátrico, tá? É uma cirurgia muito complexa que deve ser feita por cirurgiões formados e treinados para lidar com cardiopatias congênitas. Então, ele corta a artéria pulmonar, então separa os ramos pulmonares, a pulmonar direita e a pulmonar esquerda, do tronco pulmonar, da válvula pulmonar que está aqui embaixo, e leva essa nova artéria pulmonar para aqui, para a aorta. Costura ela aqui assim, sutura. Então, junta a aorta e a artéria pulmonar
E faz isso aumentando o arco aórtico, fecha o canal arterial. Dessa forma, o coração direito vai receber o sangue pobre de oxigênio, rico de oxigênio que vem do lado esquerdo, e esse sangue é jogado na aorta, nova aorta, na verdade, nutre as coronárias e segue para o corpo inteiro. E o sangue das artérias pulmonares, como que fica? Como que o pulmão vai receber o sangue? Lembram das imagens anteriores? A gente vai fazer a cirurgia de Blaylock, colocando um tubinho para mandar o sangue da nova aorta que foi formada para a artéria pulmonar. Dessa forma, o coração direito vai conseguir mandar sangue para o corpo pela neo-aorta e para a artéria pulmonar pela cirurgia de Blaylock, pelo shunt, fazendo com que o organismo mantenha o seu ciclo, mandando sangue para o pulmão e para o corpo de forma adequada. Dessa forma, esse bebê vai conseguir crescer e chegar às próximas etapas do coração univentricular, que nós vamos discutir nas próximas apresentações. Existe uma modificação da cirurgia de Norwood, feita por um cirurgião chamado Sano, que é a cirurgia de Norwood-Sano, que ao invés de colocar o shunt, a cirurgia de Blaylock, mandando o sangue para a artéria pulmonar, põe um tubinho direto do ventrículo direito para essa artéria pulmonar, e aí o próprio coração é quem manda o sangue, tanto para o pulmão quanto para o corpo. Então, são modificações da mesma técnica cirúrgica, mas no coração univentricular, de uma forma geral, a gente tem que pensar, se eu só tenho um lado do coração, é esse lado quem vai mandar o sangue tanto para a aorta quanto para a artéria pulmonar, e é isso que a gente busca no recém-nascido. Até a próxima.